só colocar aqui logo para gravar, porque aí a gente já, pronto, já está gravando. A gente consegue quantificar, a gente falou sobre os processos de transferência de calor, né? Então, como é que eu consigo quantificar agora isso, né? Porque não basta a descrição que a gente fez, ela é uma descrição qualitativa. Isso quer dizer o quê? A gente explica como funciona, mas a gente não consegue fazer uma conta e dizer quanto calor foi transmitido. Só com o que eu falei para vocês, a gente não consegue fazer isso, né? Então, agora o nosso objetivo é entender como é que eu consigo calcular isso. Sabendo algumas informações, é evidente, como é que eu vou conseguir fazer isso, né? É que nem a história lá do calor, as primeiras fórmulas que a gente viu. A gente descreveu, falou que era calor, que calor é energia, que o calor flui dos corpos com a temperatura mais alta para os corpos com a temperatura mais baixa. A gente falou tudo isso. Bom, e agora, como é que eu faço para calcular isso? Então, essa é a diferença entre a descrição qualitativa e quantitativa, né? O que a gente vai fazer agora é uma descrição quantitativa. A gente vai dizer como é que a gente calcula, como é que a gente mede isso. Porque o calor não existe... para a temperatura eu tenho o termômetro, né? Vocês poderiam dizer, por que a gente tem que usar a matemática, né? Por que a matemática tem que estar no meio dessa história? Porque não existe um instrumento que meça calor, né? Eu tenho um instrumento que mede temperatura, eu tenho um instrumento que mede massa, né? Que é a nossa balança. Eu tenho um instrumento que mede um monte de coisa, distância, mas eu não tenho um instrumento que mede calor. Então, como é que eu faço para calcular isso? Aí entram as equações. O que eu não consigo medir diretamente, eu vou conseguir mensurar indiretamente através dessas outras grandezas que a gente consegue medir diretamente. Então, no livro de vocês está lá na página 39, né? Fluxo de calor por condução. Ele vai descrever um pouquinho e tem aqui o nosso modelo, né? Uma chapa e nessa seta amarela aqui a gente tem o calor fluindo, tá? Bom, se o calor está fluindo de cima para baixo, quer dizer que a parte de cima está com a temperatura mais alta e a parte de baixo está com a temperatura mais baixa. Eu já consigo saber só daqui, né? Só dessa figura, saber qual é a temperatura, qual vai ser a diferença de temperatura, né? Dizer qual é a temperatura mais alta e qual é a temperatura mais baixa. Essa placa aqui pode representar o fundo de uma panela, tá? Ela pode representar uma parede, uma laje, né? Em uma residência, um imóvel qualquer, tá? Então essa chapa aqui, essa bandeja, ela pode representar muita coisa. Aqui funciona como se fosse uma parede, né? Tem a face 1, face 2, e aqui a fórmula do que a gente chama de fluxo de calor, tá? Esse φ é que representa o fluxo de calor. Então, toda vez que vocês olharem uma quantidade, uma grandeza física com essa letra grega, o nome dela é φ, tá? O φ, ele representa sempre fluxo. É fluxo de alguma coisa. Ou vai ser fluxo de energia, ou fluxo de calor, ou fluxo de um fluido. Então, o fluxo de qualquer coisa também é uma grandeza que ela tem o mesmo padrão, né? Vai ser sempre essa razão aqui. Então, aqui é o calor pelo tempo. Então, é quanto calor flui por unidade de tempo. Isso é o fluxo. Se fosse o fluxo de uma torneira, né? Por exemplo, seria a quantidade de litros por unidade de tempo. Então, quantos litros saem da torneira no intervalo de tempo? Aí o intervalo de tempo padrão para a gente no sistema internacional é o segundo, tá? Então, aqui o nosso fluxo ele vai ser medido em joules por segundo ou calorias por segundo. A unidade do sistema internacional vai ser o joule por segundo, porque o joule é a unidade de energia do sistema internacional. Aí aqui a gente tem nessa parte vermelha, né, uma observação onde ele mostra como é que fica a unidade. Bem aqui, ó, joule por segundo, joule J/S. Então essa é a unidade de fluxo de calor. É quantas calorias por segundo passam através daquela barreira, tá? Aí a barreira vai ser qualquer coisa.
Alguma pergunta? Não. Beleza. Aqui a parede, né, o mesmo exemplo, né? Aqui uma temperatura, outra temperatura, né? O lado de fora está mais frio ou mais quente, depende da situação. Aí aqui entra o que eu falei para vocês, né? A condutividade térmica dos materiais. Por que ela é importante? Porque ela vai dizer o quão fácil ou quão difícil é transferir calor através daquela barreira. Exemplo, você sabe que você vai usar uma panela de alumínio para poder cozinhar alguma coisa. Você usa panela de alumínio, de ferro, né? Os metais, eles conduzem melhor o calor, tá? E a panela de barro? Aí fica a pergunta para vocês investigarem, né? Por que se cozinha com panela de barro? O barro conduz bem ou mal o calor? Aqui a gente não tem a condutividade do barro, né? Quero que vocês pesquisem e me dêem essa resposta. Então, os metais, eles são bons condutores de calor. Existe até uma semelhança entre os bons condutores de eletricidade, né? E os bons condutores de calor. Normalmente é bom condutor de eletricidade, é bom condutor de calor. O K, né, é a letra que a gente usa para representar a condutividade térmica. Normalmente é a 25 graus Celsius, que é o que eles consideram como temperatura ambiente, que se considera na física como temperatura ambiente. A gente sabe que isso varia dependendo de onde você está. Aqui a temperatura ambiente pode ser até 40 graus. Aí tem essa lei do Fourier que me mostra como é que eu vou calcular esse fluxo. Se eu não sei a quantidade, eu tenho duas formas de calcular o fluxo. Uma é se eu conheço quanto calor está fluindo por unidade de tempo, certo? Aí eu consigo saber o fluxo, usando essa fórmula. Agora, se eu não consigo saber o fluxo, se eu não consigo saber o calor ainda por unidade de tempo, eu posso usar isso aqui. Ó. Eu sei a condutividade, esse K. Eu conheço a área. Ó. O fluxo vai depender de quem? Do K, que é a condutividade. Ou seja, quanto maior a condutividade, mais calor vai fluir através daquela barreira. O A, que é a minha área. E vai depender da diferença de temperatura, ou seja, quanto maior a diferença de temperatura, mais calor vai fluir, tá? A área, porque quanto maior a área, maior a área de contato, né? No caso lá pra gente, é a área da parede aqui, ó. Quanto maior essa parede, mais calor vai fluir de um lado para o outro. Quanto maior for o fundo da panela, né? A área de contato da panela, na verdade não é nem o fundo da panela, é a área de contato da panela, do fundo da panela com a chama, tá? Mais calor vai fluir para o alimento que a gente está tentando cozinhar. Então, quanto maior a área, maior o fluxo, ou seja, mais calor vai passar por unidade de tempo. E também vai depender da espessura, tá? A espessura é essa medida aqui, ó, lateral. Tá vendo aqui, ó, que eu estou com o mouse aqui em cima? Essa medida lateral é o que a gente conhece, dá o nome popularmente de grossura, né? É o quão grossa é a parede, né? Ou o quão grosso é o fundo da panela. Quanto maior essa espessura, mais, ou seja, menos calor, na verdade, vai fluir por unidade de tempo. O fluxo vai ser menor. Tá? Depois de um tempo longo, pode fluir a mesma quantidade que fluiria por uma panela com a espessura menor, só que vai demorar mais. É como se você estivesse fazendo com a torneira, você abre a torneira toda, né? Cai aquele monte de água rápido, né? E isso seria a panela, a parede com a espessura pequena, né? A espessura a parede ou a panela bem fininha. Então é como se você abrisse a parede, a torneira toda, entra aquele fluxo rápido e muita água, né, no intervalo curto de tempo.
Agora, se você aumenta a espessura, é como se você estivesse fechando a torneira. Se você esperar tempo suficiente, a torneira meio fechada vai encher o mesmo reservatório que a torneira toda aberta. A diferença é o quê? O tempo que vai levar. Então, diminuir o fluxo significa o quê? Significa fazer com que o calor flua mais devagar. Ele passa a ser transmitido mais devagar para a substância que você quer. Então, se eu aumento o fluxo, o calor é transferido mais rápido. Se eu diminuo o fluxo, o calor é transmitido mais devagar. Só que aí eu posso ter o mesmo efeito final, né? Que é cozinhar. Eu consigo cozinhar com a panela com a espessura maior ou menor. Eu consigo cozinhar com os dois tipos. A diferença é que uma vai demorar um pouco mais do que a outra. Tá dando para entender? Assim, professor. Beleza, então. Então, o calor, a quantidade de calor, o fluxo de calor, ele depende dessas grandezas aqui, ó. Eu estou tentando explicar para vocês por que a gente usa essas grandezas. Aí, isso aqui é por condução, né? Aí tem a condução por irradiação, né? Que foi o Boltzmann, né, que determinou, junto com um monte de caras, tá? Isso aqui não é só uma formulação do Boltzmann propriamente. Aí tá aqui uma das figuras que a gente viu, né? A câmera térmica, né, consegue captar o infravermelho que o corpo emite, né, tanto do cão quanto do dono. E aqui a fórmula como a gente consegue calcular a energia transmitida por irradiação, né? Então, o E aqui para a gente é energia, esse sigma é a constante de Boltzmann, né? Ela tem esse valor, o nome é constante porque o valor dela não muda, e a temperatura é a temperatura do objeto. Então, se eu sei a constante e sei a energia que foi transferida, né, eu consigo saber qual a temperatura. E aí, e vice-versa, né? Se eu sei a temperatura, eu consigo saber quanta energia o corpo vai transmitir. Aí a gente pode escrever isso aqui, ó, de outro jeito, ó, né? Sigma vezes E. Esse na verdade, é um eta, se eu não estou enganado o nome. Ele representa a emissividade, né? É o quanto, porque do mesmo jeito que a espessura do objeto, da parede, né, da superfície, ela interfere na transferência de calor, a condutividade, né, também interfere em como o calor é transferido através dos materiais. Essa emissividade também é diferente dependendo do tipo de corpo que a gente tem, do tipo de objeto, tá? Ele vai emitir de um jeito diferente, né? Então essa aqui é uma outra forma da mesma fórmula, tá? Aí aqui a fórmula é para o corpo